na história daquela Europa da Idade Média que transitava do mais puro pensamento escolástico ao Renascimento. Vários homens de diferentes áreas do saber representaram o espírito de uma época marcada pelo crescimento nas artes, ciência e filosofia, quando a humanidade começou a olhar além da fé e a se redescobrir. Dante Alighieri foi um grande poeta e escritor que entrou para a história, autor de A Divina Comédia e outras obras que representam o pensamento renascentista de sua época. Dante foi mais do que apenas o autor da Divina Comédia. Ele também viveu uma grande vida, tornando-se uma figura histórica ainda mais universal do que se pensa. De grande importância, não só para a Itália, mas para toda a humanidade. Junte-se a nós hoje para conhecer Dante Alighieri, sua obra, importância e o período histórico em que viveu. Meu nome é Alessandro Polentino e esta é a Nova Enciclopédia. Mas antes de começarmos com a história de hoje, queremos convidar vocês a apoiarem nosso canal, a se inscreverem, a deixarem seu like, a deixarem seus comentários, que lemos todos, a compartilharem nossos vídeos com cada um de seus amigos e a ativarem as notificações, para não perder nenhuma das nossas próximas publicações. Assim, sem mais nada a acrescentar, vamos começar a história de hoje. A data de nascimento de Durante di Alighiero degli Alighieri, mais conhecido pelo diminutivo Dante Alighieri, ainda é motivo de debate entre seus biógrafos, com base em sua obra escrita, que abordaremos depois. Os especialistas calcularam que Dante deve ter nascido entre 21 de maio e 21 de junho do ano 1265. Dante nasce na cidade de Florença, na região da Toscana, na atual República Italiana. No entanto, naquela época, a Itália não era uma nação unificada como conhecemos atualmente. Naquele momento, o centro e o norte da Península Itálica pertenciam ao Sacro Império Romano-Germânico. Dentro de sua organização política, havia uma entidade chamada Reino da Itália, dentro do qual se encontravam, por sua vez, várias e importantes cidades-estado, que eram autônomas e independentes umas das outras, cada uma com suas próprias características culturais, políticas e econômicas. Algumas dessas cidades-estado eram, por exemplo, Milão, Veneza, Gênova, Siena e a própria Florença, onde nasce nosso protagonista. Essas cidades juravam lealdade ao Sacro Império e ao Imperador. A realidade era que elas, devido ao seu grande poder econômico, se governavam sozinhas, promulgavam suas próprias leis e mantinham seus exércitos e corpos diplomáticos de forma independente. Assim, a autoridade do Sacro Império era sobretudo simbólica e servia para legitimar os governos locais dessas cidades, pois o poder real recaía nos próprios conselhos municipais ou nas famílias dominantes de cada cidade. Por outro lado, em meio a esse tabuleiro geopolítico, na Península Itálica também estavam os chamados Estados Pontifícios, que eram certos territórios, como nas regiões do Lácio. As marcas Úmbria e Emília-Romanha, que tinham sua capital na cidade de Roma e estavam sob a autoridade direta do Papa da Igreja Católica, o qual, neste momento da história, não era apenas o maior líder religioso da fé cristã, mas um verdadeiro chefe de Estado, com imensos recursos econômicos, políticos e até militares a seu favor. Ainda assim, nem o Papa nem os Estados Pontifícios influenciavam, pelo menos de forma direta, as cidades-estado italianas. Porém, tanto os Estados Pontifícios quanto o Sacro Império Romano-Germânico tentarão várias vezes submeter as cidades-estado italianas ao seu domínio, as quais serão obrigadas a se defender diplomaticamente e militarmente, em guerras e negociações, para salvaguardar sua autonomia. Além dessa luta de influências entre os Estados Pontifícios e o Sacro Império, surgiram tendências dentro das cidades-estado italianas que apoiavam um ou outro, conforme seus interesses. Nesse sentido, nas cidades-estado italianas, surge a chamada facção Guelfa, que, para conter o crescente poder do Sacro Império, era a favor do Papa para manter sua autonomia. E, em contrapartida, também surgiu a facção Ghibellina, que era a favor do imperador e da centralização do Sacro Império. Esses grupos dominavam o cenário político das cidades-estado italianas, especialmente Florença. Quando nasce o protagonista, a família de Dante. Os Alighieri eram da facção Guelfa, que apoiava o Papa, e pertenciam à antiga nobreza cristã de Florença. Com o passar do tempo, a família perdeu o poder econômico. O pai de Dante, Alighiero,
Embora fosse um cidadão abastado, não era influente na política nem possuía grandes riquezas. No entanto, Dante, como refletiria em suas obras, sentia-se profundamente orgulhoso de seu avô, especialmente por seu trisavô, chamado Caxaguida, que foi um cavaleiro da Segunda Cruzada no ano de 1147. Assim, a infância de Dante acontece em Florença, em um ambiente confortável, porém sem grandes privilégios. Quando jovem, Dante possui um caráter introspectivo, observador e sensível em relação ao seu entorno, em grande parte devido à morte precoce de ambos os pais. Mas Dante também possuía uma impressionante acuidade intelectual, que o inclinava desde muito jovem aos estudos. Sua educação primária começa em casa, como era tradição naquela época, para depois continuar em várias escolas florentinas, onde recebe uma sólida formação em gramática, familiarizando-se rapidamente com a poesia e a literatura em latim. Aos 9 anos, em 1274, Dante conhece Beatrice Portinari, uma menina florentina de sua época. Com ela que, com o passar dos anos, se torna seu grande amor idealizado. Embora nunca tenha existido uma relação sentimental entre os dois, e até se acredita que nem sequer se conheceram. Beatriz simboliza para Dante a pureza, a graça divina e o amor místico, sendo quase elevada a um plano celestial, o que será mostrado anos depois. Algo muito recorrente nas obras de Dante é a união entre o terreno e o divino. Voltando à sua formação, acredita-se que Dante, entre os anos de 1275 e 1280, foi aluno de Brunetto Latini, um dos intelectuais florentinos mais destacados de sua época. Além disso, nessa época, Dante se aprofunda em importantes autores clássicos, como Virgílio, Horácio, Ovídio e Cícero. Ele também se aprofunda nos grandes mestres da teologia escolástica, como Santo Tomás de Aquino. Depois, entre os 15 e 18 anos, ele dá seus primeiros passos na poesia, integrando-se aos círculos literários, como o de seu amigo, o poeta Guido Cavalcanti. Também se acredita, embora sem total certeza, que Dante frequenta nessa época universidades de prestígio, como a Universidade de Bolonha e a Universidade da Sorbonne. Inclusive, segundo os registros, Dante chega a participar na Batalha de Campaldino em 11 de junho de 1289, na qual os guelfos, partidários do Papa, vencem os gibelinos, partidários do imperador, conseguindo impor-se no território florentino. Assim, Dante, que deixa a juventude para se aventurar na vida adulta, já era um homem muito bem formado, que nos anos vindouros dará vazão à sua veia criativa com suas primeiras e transcendentes obras. Um dos acontecimentos que mais impactam a vida adulta de Dante é a morte de sua amada Beatriz. No ano de 1290, a mulher que desde a infância havia sido sua musa. E amor platônico. A morte de Beatriz motiva Dante a terminar o que seria sua primeira obra, intitulada A Vita Nuova, que se destaca por sua originalidade literária e por seu grande valor autobiográfico. Entre outros pontos, destaca-se o uso inovador da prosa e do verso em florentino na Vita Nuova. É importante porque demonstra como o amor de Dante por Beatriz evolui de uma simples admiração terrena para uma verdadeira experiência de iluminação espiritual, na qual Beatriz, ela não é só a figura de uma mulher idealizada, comum na poesia italiana, mas também símbolo da graça divina. Exemplo do pensamento da época de Dante, pensamento sobre o qual falaremos mais adiante. Por enquanto, Dante se casa em 1291, tendo cerca de 26 anos com Gemma Donati. Mais pelos cânones morais da época do que por amor verdadeiro, já que Gemma descendia de uma família florentina influente, acredita-se que nesse casamento, a relação de Gemma com Dante foi totalmente irrelevante para ele, pois ela não é mencionada em nenhuma das obras desse autor. No entanto, Dante e Gemma tiveram nos anos seguintes vários filhos, entre os quais se destacam Pietro e Jacopo, ambos futuros poetas. Pouco tempo depois, Dante se torna farmacêutico. Segundo uma lei florentina da época, membros da nobreza só podiam acessar cargos públicos se fossem de algum grêmio profissional.
Consequentemente, Dante é aceito no grêmio dos médicos e boticários. Depois disso, entre os anos de 1296 e 1299, Dante ocupa alguns cargos menores na administração pública florentina, como embaixadas e deputações em assembleias comunais da cidade. Nesses anos, ele também compõe Rimas, uma coletânea de poemas avulsos que explora temas como amor, virtude e filosofia. No entanto, no ano seguinte, em 1300, Dante se torna prior da cidade de Florença, algo parecido a um governador em um momento de grandes tensões políticas na cidade. Dentro dos guelfos, que eram defensores do Papa e governavam a cidade, surgem divergências sobre o grau de intervenção dele na política florentina. Surgem então os guelfos negros, facção que defendia a aliança próxima com o Papa Bonifácio. 8 aprovando a intervenção dele na política local. Em contrapartida, surgem os chamados guelfos brancos, que se opunham a essa interferência papal, para preservar a autonomia de Florença. Durante seu priorado de 2 meses, entre julho e agosto de 1300, Dante, que se identificava com os guelfos brancos, manteve uma postura determinante para promover a paz em uma Florença convulsionada por essa disputa entre guelfos brancos e guelfos negros. Nesse sentido, toma a decisão de banir temporariamente líderes de ambas as facções para acalmar os ânimos. Isso, embora lhe tenha rendido aplausos, também semeou certas reservas entre os membros da facção negra dos guelfos e o clero florentino. De qualquer forma, e terminado seu priorado, Dante continua sua vida pública sem maiores problemas. No fim de 1301, Dante faz uma viagem diplomática a Roma. Tentou, sem sucesso, se encontrar com o Papa Bonifácio VIII, com o objetivo de defender a autonomia de Florença frente aos guelfos negros e ao clero local. Ao voltar da missão fracassada em janeiro de 1302, Dante descobre que, enquanto estava em Roma, os guelfos negros tomaram Florença com apoio do francês Carlos de Valois, aliado do Papa Bonifácio VIII. E para sua maior surpresa, Dante descobre, por sua vez, que enquanto esteve ausente, foi julgado pelas autoridades. Guelfos negros em Florença, que o acusaram de abuso de poder e corrupção durante seu priorado. A condenação das autoridades para Dante foi uma multa elevada que ele não paga por medo de se apresentar na cidade. Assim, em 10 de março de 1301, as autoridades mudam a condenação para a morte na fogueira. Se Dante voltasse a pisar a cidade de Florença, assim, sem outra alternativa, Dante, com 37 anos, nesse momento, ele é obrigado a partir para o exílio, que durará até o fim de seus dias, alternando, nos anos seguintes, sua residência em cidades como Verona, Lucca e possivelmente Paris. Embora o exílio tenha sido, a princípio, algo doloroso para Dante, se também espírito há daquele que é a incumbência. Paradigmas dos humildes, civis, universalidade, assim como na teologia, na política, na história, na filosofia e muitas outras. E também são. Então, para entender o estilo literário de Dante e também seu pensamento filosófico, é preciso fazer um pequeno parêntese para falar sobre o momento histórico pelo qual Dante passa e que, sem saber, ele mesmo também incorpora em suas obras. Nesse sentido, Dante Alighieri vive entre os anos finais da chamada Idade Média e o início de uma nova época no pensamento da humanidade. O chamado Renascimento da Idade Moderna. 2 grandes períodos da humanidade, dos quais Dante irá fundir importantes elementos em sua vasta obra. Por um lado, temos a Idade Média. Idade Média é o termo historiográfico com o qual se define aquele período de tempo. Na Europa, que vai desde o ano 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente até o ano de 1492, com o descobrimento da América. A Idade Média se caracterizou por ser uma época em que quase todos os impérios da antiguidade contemporânea, em seu lugar, emergiram. Os primeiros reinos europeus e classes sociais surgiram com o aparecimento do feudalismo, e o cristianismo se espalha por toda a Europa, tornando-se a Igreja Católica, a instituição que rege a vida moral e espiritual das pessoas.
Nesse sentido, e devido à primazia do cristianismo, o pensamento medieval se desenvolve e se fundamenta principalmente sob a teologia, na qual a reflexão intelectual gira não em torno do homem, mas de Deus e da busca pela verdade absoluta vinda dele. Para todas as grandes questões, por exemplo, a fé e a razão, o bem e o mal, o livre-arbítrio, a casualidade, a ciência e várias outras questões discutidas por pensadores como Santo Agostinho de Hipona, Isidoro de Sevilha, Santo Tomás de Aquino, Boécio, Anselmo de Cantuária, entre outros. Por outro lado, ao final da Idade Média, começa a chamada Idade Moderna, em 1492. E com ela tem início o Renascimento. O Renascimento, por razões que merecem um vídeo à parte, será caracterizado por um forte antropocentrismo e humanismo, que busca colocar o homem, sua existência e suas experiências no centro da reflexão intelectual, em contraste com o teocentrismo do pensamento medieval. Esse fato será reforçado por um novo individualismo, maior valorização da antiguidade clássica e questionamento dos ensinamentos da Igreja. Com o surgimento do racionalismo e com um maior desenvolvimento das ciências experimentais. O Renascimento teve como principais expoentes Nicolau Maquiavel, Erasmo de Roterdã, Michel de Montaigne, Francis Bacon, Francisco Vitória e outros. Dante, ao viver no final da Idade Média, foi testemunha e participante das primeiras manifestações do Renascimento da Idade Moderna, sendo como muitos estudiosos o classificaram, abre aspas, homem medieval com olhar renascentista, por ser essa figura de transição entre ambas as etapas da humanidade. Esse período de transição em que Dante vive se caracteriza pelas seguintes particularidades. Por um lado do pensamento medieval, Dante é partidário de colocar a teologia como o eixo do conhecimento. Ao mesmo tempo, resgata a chamada cosmologia hierárquica, ou seja, aquela crença em uma ordem divina e perfeita, onde tudo tem seu lugar designado na criação. Influenciado por Tomás de Aquino, Dante acredita que a razão humana deve ser utilizada para compreender verdades divinas, e também acredita em uma visão estática do homem, segundo a qual a humanidade estava caída pelo pecado original e cuja redenção só seria obtida através da obediência, da penitência e, é claro, da graça divina. No entanto, por outro lado do pensamento renascentista emergente, Dante reivindica vários autores da antiguidade clássica, como os romanos Virgílio e Cícero, ao mesmo tempo. Dante destaca em suas obras a dignidade do ser humano como criatura racional, capaz de ascender por meio do conhecimento e da virtude, valorizando suas experiências individuais e pessoais. Dante, com sua experiência política, foi um dos primeiros a desafiar a Igreja e o Papa em seu poder. E por fim, Dante é um dos primeiros autores a querer aproximar o conhecimento do povo. Eles escrevem nas chamadas línguas vernáculas, que eram línguas faladas pela maioria da população, ao contrário do latim, que era de uso exclusivo daqueles que estavam iniciados na produção de conhecimento. Assim, voltando a Dante, em razão de seu exílio e sem saber, ele funde esses elementos recém-descritos e dá asas à sua pena, escrevendo várias obras ao mesmo tempo. Entre 1304 e 1306, ele escreve Convivio e de vulgari eloquentia. A primeira é um tratado filosófico em prosa, onde aborda temas como a nobreza, o conhecimento e a língua. A segunda, que também é um tratado, embora inacabado, fala sobre o uso do italiano, uma das línguas vernáculas, como meio para difundir o conhecimento. Anos depois, entre 1310 e 1320, ele escreve De Monarchia, um tratado político escrito em tempos de crise na Península Itálica, no qual defende a independência do poder do imperador do Sacro Império em relação ao poder do papado. Dante, inspirado por uma visão aristotélica da política, defende um imperador justo como garante do poder universal. E também, já perto do final de sua vida, ele escreve uma obra intitulada Quaestio de Aqua et Terra, que é uma disputa acadêmica sobre se a água pode ou não estar acima da terra. Essa obra, além de sua veracidade científica, demonstra o ânimo dos homens, como Dante, em produzir conhecimento científico e participar. No entanto, é preciso falar sobre a obra mais significativa de Dante. Uma obra onde se encontra o melhor do pensamento medieval recém-descrito e onde também se manifestam os primeiros passos do Renascimento.
obra iniciada em 1308 por ele e concluída pouco antes de sua morte. Falamos da obra A Divina Comédia. Como dissemos anteriormente, Dante começa a escrever a Divina Comédia no ano de 1308, numa época em que ainda se encontrava moralmente abatido por seu exílio de Florença. A Divina Comédia, como tal, é uma obra poética, filosófica e teológica ao mesmo tempo. Trata-se de um poema escrito em tercetos, ou seja, uma combinação métrica de 3 versos em uma estrofe. Dante escreve em italiano e divide a obra em 3 cânticos: Inferno, Purgatório e Paraíso. Cada uma dessas partes tem 33 cantos mais um introdutório, totalizando 100 cantos na obra. O argumento central da Divina Comédia é, sob a ótica cristã, a jornada da alma humana do pecado até a salvação. Representado alegoricamente pelo próprio Dante, que se insere na obra como personagem e percorre os 3 estados do além, ou seja, o inferno, o purgatório e o paraíso. A narrativa inicia com Dante perdido numa selva escura, símbolo de seu desvio moral. Depois disso, ele é resgatado pelo poeta romano Virgílio e juntos iniciam uma descida ao inferno. O inferno é um funil com 9 círculos, onde as almas são punidas, conforme seus pecados, pela lei do contrapeso. Dante encontra no inferno figuras históricas e contemporâneas, como papas, poetas, guerreiros e traidores. Entre eles estão César, Homero, Sócrates, Platão, Judas Iscariotes e outros. Ao chegar ao centro do inferno, eles veem Satanás mostrado como uma criatura prisioneira e imóvel. E após escalar por seu corpo, emergem no outro hemisfério, ou seja, no Monte do Purgatório. O Purgatório é mostrado como uma montanha dividida em 7 terraços, cada um correspondendo a um pecado capital nesses terraços. As almas que ali se encontram estão em processo de purificação e esperam em breve alcançar o paraíso. Dante, guiado por Virgílio, aprende sobre redenção, esperança e livre-arbítrio no purgatório. No topo da montanha do purgatório, Dante e Virgílio encontram o paraíso terrestre, onde Dante reencontra Beatriz, seu amor platônico de infância. Em seguida, Beatriz substitui Virgílio como guia de Dante. Nessa jornada espiritual, Beatriz, que representa o amor divino, repreende Dante por seu desvio, o purifica no rio Letes e o prepara para ascender espiritualmente. Beatriz conduz Dante pelo paraíso, formado por 9 esferas celestes ligadas a várias virtudes. Lá, Dante dialoga com santos, sábios, teólogos e figuras bíblicas, refletindo sobre amor, fé e sabedoria divina. Beatriz é então substituída por São Bernardo, importante santo francês das Cruzadas, que guia Dante na etapa final. A visão da Virgem Maria e, posteriormente, a contemplação de Deus, neste momento final. Dante, além dos limites da razão humana, experimenta uma união mística com aquilo que ele chama de o amor que move o sol e todas as estrelas. E assim, encerra a obra, embora não tenha sido unanimemente celebrada logo após sua publicação em 1321. Especialmente em Florença, onde Dante ainda era um exilado político, ela causa um profundo impacto nos círculos intelectuais do norte da Itália. Fragmentos da obra circulavam antes de estar completa, e muito cedo começam a surgir comentários e glosas por parte de leitores atentos, incluindo seu próprio filho, Jacopo. A coragem de ser escrita em italiano, sua crítica ao poder eclesiástico e seu alcance intelectual tornaram a Divina Comédia uma obra sem precedentes, apesar de causar resistência em círculos intelectuais. Na década seguinte, consolidar-se-á como uma referência fundamental na cultura literária italiana, entrando rapidamente no cânone de leituras obrigatórias para estudiosos e para clérigos. A Divina Comédia foi de grande importância na época de Dante, pois a obra conseguiu unir as mais altas tradições do pensamento medieval com uma nova sensibilidade pessoal e humanista. Próprio do Renascimento, que começava nos elementos medievais, Dante conserva a cosmovisão e a crença em uma ordem universal, divinamente pré-estabelecida. A estrutura do além, com inferno, purgatório e paraíso, reflete essa visão ordenada e teocêntrica. Também mantém o uso da alegoria como um veículo de interpretação múltipla, literária, moral, alegórica e anagógica.
E finalmente, Dante, que tinha uma fé cristã profunda naquele período medieval, escreve a obra com um propósito altruísta, de mostrar a quem a lesse o caminho para a salvação da alma humana. No entanto, ao mesmo tempo, Dante também introduz várias inovações do que futuramente será o Renascimento. Por exemplo, o papel central do indivíduo. Dante é o protagonista de sua viagem, destacando a dimensão introspectiva e existencial. Em segundo lugar, está a revalorização da língua vernácula. Escrever em italiano em vez de latim foi um ato renascentista para democratizar o acesso ao conhecimento. Em terceiro lugar, manifesta-se uma admiração ativa pela cultura clássica. Virgílio, poeta romano que acompanha Dante, é mais que figura retórica. Atua como guia espiritual e racional, símbolo da antiguidade que ainda ilumina o presente. E, finalmente, Dante introduz uma crítica ética e política à igreja e ao poder civil, o que reflete um pensamento autônomo e racional diante da autoridade. Características que, em última instância, serão as bases da futura cultura do Renascimento. Como já dissemos, Dante conclui a Divina Comédia em 1321 ano de sua publicação. No entanto, assim como Dante termina, aqui no final das contas, será uma das obras mais excelsas, não só de sua época, mas de toda a história humana. Também passa seus últimos dias com 56 anos de idade, dos quais 19 havia passado no exílio de sua natal Florença. Dante se encontrava vivendo na cidade de Ravenna, sob a proteção do poeta e senhor da cidade, Guido Novello da Polenta. No ano de 1321, Dante é enviado como embaixador de Ravenna a Veneza para resolver um conflito de tipo comercial. Na volta, atravessando os pântanos de Comacchio, Dante teria contraído uma febre maligna, provavelmente malária. Após isso, Dante morre pouco tempo depois, em 14 de setembro de 1321, sendo sepultado no convento de São Francisco de Ravenna, onde seus restos repousam atualmente. Com sua morte, embora tenha ocorrido injustamente, durante o amargo exílio de sua cidade natal, Dante, de uma acuidade intelectual e literária admirável, consagra-se não apenas como uma das mentes mais brilhantes da língua italiana, mas também, vivendo em uma época em que a Idade Média chegava ao fim e uma nova era surgia para a humanidade, Dante se posiciona no topo da história humana. No alto da torre, Virgílio e Beatriz o aguardavam para gravar, no verso que sempre gostaram, escrever o nome de um dos poetas mais famosos de todos os tempos, que era o seu próprio, o de Dante Alighieri. Amigos, obrigado por assistirem até o fim. Esperamos que tenham gostado. Lembramos que o apoio de vocês é fundamental para o crescimento deste grande projeto. Por isso, convidamos vocês a deixar seu like, comentar, se inscrever, compartilhar nosso conteúdo com todos os seus amigos e ficar de olho nas próximas postagens. Nos vemos em outra ocasião.